Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast. Eu sou a Michele Linhares, do Hub de Inovação, o Pet Lab. E aqui falamos sobre o futuro, sobre as transformações que o mercado vem nos trazendo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre redes sociais. Me conta uma coisa, o que você tem postado te aproxima ou te afasta de oportunidades? E para este bate-papo, eu recebo duas convidadas incríveis. Uma é especialista em estruturação de currículos e LinkedIn, entende tudo sobre como construir uma imagem profissional e sólida. Taine Machado, seja muito bem-vinda. Obrigada, Michele. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso do PetCast. E a Débora Alves, que é estrategista de conteúdo para as redes sociais, que vai nos mostrar como transformar o que você posta em uma vitrine de valor. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Mi, pelo convite, tá? É uma honra enorme estar aqui. Eu quero compartilhar bastante coisa aí com vocês. Ai, hoje esse papo aqui, esse bate-papo promete. Então, meninas, sejam novamente muito bem-vindas ao nosso PetCast e vamos descomplicar esse universo das redes sociais, o que postar, o que não postar, o que é pessoal, o que é profissional. E eu quero começar já com vocês com uma provocação, Sim. Tá? As empresas hoje, elas estão mais ligadas no currículo que está exposto lá no LinkedIn ou no comportamento pessoal que está no Instagram? Me conta, o que vocês acham? Pode começar, Taine. Então, antigamente, né, as empresas elas estavam muito mais focadas em olhar o currículo, né, e logo após fazer uma entrevista com o candidato. Hoje as coisas mudaram muito, Michele, muito mesmo. O que está acontecendo, né? Na realidade, as empresas hoje, claro, tem uma triagem do currículo, mas até mesmo antes da entrevista, elas já vão olhar as redes sociais, né? Uma rede social bem feita, bem dirigida, né? Ela abre portas. Então, ela também aproveita, né, a empresa a recrutadora para verificar se aquilo que o candidato posta nas redes sociais dá um match cultural com a empresa, né? Inclusive, eu vi uma pesquisa desse ano, ainda recente, da Robert Half, onde fala que 54% das empresas, né, elas verificam as redes sociais. E não é só o LinkedIn. Elas olham o Instagram, TikTok, né? O TikTok, imagina, né? Facebook. Por quê? Porque ali ela vai ter uma visão daquele candidato antes da entrevista, né? Até para que ela já possa verificar se realmente vale a pena, né, aquela pessoa ser contratada para a empresa. Então, hoje a gente já vive esse novo momento. Uhum. E você, Débora? O LinkedIn, eu sinto que tanto o LinkedIn quanto o Instagram, eles são plataformas extremamente importantes para a nossa comunicação, enquanto carreira, enquanto gestores, enquanto donos de empresa, ou pessoas que estão em busca, né, de se estabilizar, ou até uma transição de carreira também, né? E o LinkedIn, ele vem, né? O LinkedIn e o Instagram, eles andam lado a lado, mas a comunicação deles é diferente, né? O LinkedIn, ele vem num lugar mesmo de um posicionamento muito mais robusto, muitas vezes mais profissional, mais estruturado dessa forma. Mas isso não quer dizer que os recrutadores, as empresas, elas não estão buscando também o perfil desses potenciais colaboradores nas redes sociais, né? Hoje a gente entende que nós, né, geração millennial, começou a entender que a gente já não busca mais o emprego e o trabalho pelo próprio sustento. A gente normalmente vai buscar também algo que está de acordo com o que a gente quer, com nossos propósitos, nossos valores. E as empresas também estão nessa construção, né, de construir uma cultura de marca, né, um propósito de marca e entender se dentro de uma construção cultural de marca, se as pessoas que estão se candidatando a essa vaga estão de acordo, né? Estão alinhadas, tem o fit, né? Ali alinhado com essa marca. Então, como a gente está nesse movimento, né? Como a Taine comentou, de uma movimentação muito grande nas redes sociais, elas fazem parte dos nossos processos de carreira, né? Da nossa construção profissional, da nossa construção enquanto marca. Realmente, a gente precisa ter uma comunicação no digital que seja alinhada,
que seja organizada e isso exige muita responsabilidade, né? A gente precisa entender que as redes sociais, elas são o nosso grande megafone de alcance inimaginável muitas vezes, Sim. né? Então a gente precisa, enquanto ser humano, né? Não é só na carreira. A gente precisa ter bastante cuidado e precisa ter muita responsabilidade sobre aquilo que a gente cria ou compartilha em redes sociais, porque isso pode prejudicar você a escalonar na tua empresa ou a ser contratado ou, né, arrumar parceiros, muitas vezes dificulta também as parcerias de trabalho, mas se você tiver muita responsabilidade, tiver até a tua própria cultura, né, de carreira bem organizada, a rede social ela pode te ajudar a alavancar bastante. Sim. E sabe que eu noto, nós tivemos até um workshop com a Taine lá no Uniopet, onde nós falamos sobre essa estruturação do LinkedIn na parte profissional. E eu percebi que ainda tem muitas pessoas que não têm acesso ao LinkedIn, não sabem o que é o LinkedIn e acabam usando o Instagram para tentar mostrar algo profissional. Uhum. E aí vira aquela bagunça. Por quê? Porque tem certas autoridades sobre Instagram. Ai, não, é bacana misturar o pessoal com o profissional, mas não tem o limite daquele pessoal, né? Então, para determinados cargos, eu acredito que a gente deva pensar bem qual é a mensagem que eu estou passando para os meus futuros clientes, meus futuros chefes, a empresa onde eu quero trabalhar. Então, a minha pergunta é: nessa questão da postagem do pessoal e o profissional, qual é o limite disso? Até dentro do LinkedIn. Eu vejo que o LinkedIn, ele é sim uma plataforma mais profissional. Sim. Porém, o que eu tenho acompanhado ultimamente está indo para um lado pessoal também. Então, eu queria entender assim um pouco mais a fundo, né, como a gente consegue usar essas plataformas de forma que vire uma vitrine para o nosso trabalho, para divulgar o nosso valor como profissional, o nosso valor de demonstrar um produto, enfim. Sim, eu vejo da seguinte forma, né? Antes da rede social, eu acho muito importante a gente se conhecer, né? É o autoconhecimento. É você ter mapeado, você ter a ciência do teu perfil comportamental. Qual é o perfil profissional, né? O que você quer para a tua vida profissional. Porque aí, quando você tem isso muito claro, fica mais fácil você gerenciar a tua marca pessoal. E fica muito mais fácil você também gerenciar as tuas redes sociais para que ela reflita quem você é de verdade. Né? Porque quando você tem essa consciência, isso também reverbera para o público que te segue, né? Para quem vai ler o seu conteúdo. Então, eu acho que essa questão é um pouquinho antes. A partir daí que você tem essa consciência, que você sabe qual é o ramo profissional que você quer seguir, aí sim você vem alimentar o teu LinkedIn, né? Porque também você vai estar seguindo empresas que você admira, que elas estão de acordo com teus valores, que elas têm a mesma vibe que você, né? Não adianta eu me candidatar numa empresa que não acredita naquilo que eu acredito, né? Se eu prezo por qualidade de vida, se eu prezo por bons relacionamentos, eu vou buscar empresas que demonstram isso também no seu perfil, né? Então, eu acho bem bacana. É a mesma coisa, assim, né? Dando o limite, por exemplo, eu não como carne, mas aí eu vou me candidatar para trabalhar numa empresa que vende sapato de couro. E aí essa empresa vai verificar o meu LinkedIn ou o meu Instagram e vai ver que eu posto coisas relacionadas, né, É o veganismo. ao veganismo. Exatamente. E aí não faz sentido. Isso não vai dar match, isso não vai dar certo. Então, é uma escolha da empresa, mas também é uma escolha do candidato e da pessoa que está buscando uma recolocação. E eu acho que muitas vezes também, não só no profissional, né,
que está no LinkedIn, mas também de uma empresa, porque às vezes ela quer buscar uma parceria, um fornecedor, ela tem que verificar se os valores são os mesmos, né? Se a cultura ela combina, se a cultura conversa. Então, essas questões eu vejo que são muito importantes para dar esse limite, sabe, Michele? Eu acho que não existe um limite padrão, mas eu acho que o autoconhecimento, mais a visão do que você quer para o teu presente e para o teu futuro, vão te ajudar a fazer essa gestão e para que você seja mais assertivo nas redes sociais, né? Seja qual for. Essa Né? ideia do limite é muito. Não existe nada escrito em pedra. Eu acho que é muito individual de cada um saber mesmo qual que é o limite do próprio posicionamento. Eu acho que, como eu comentei, né, nós fomos criados por baby boomers, né, que trouxeram pra gente a ideia de que você entra numa empresa e ali você vai criar carreira e vai ficar até a sua aposentadoria. A nossa geração veio com essa ideia de, não, peraí, eu acho que dá pra gente traçar esse meio termo, a gente consegue mudar de empresa, ir para outros lugares onde a gente possa construir uma carreira que faça sentido também com a minha própria personalidade, com os meus próprios valores, com o que eu tenho de realmente registros que são importantes para o meu negócio, né? Sim. Valores e posicionamentos que são importantes para o meu negócio. E essa construção que a gente foi fazendo ao decorrer do tempo, de acordo com essa personalidade, essa possibilidade de a gente sair de uma empresa e migrar para outra, pensando na transição de carreira, na mudança de cargo, na mudança muitas vezes de atuação. Eu vim de uma transição de carreira, né? Eu saí da CLT há 10 anos e decidi abrir o meu próprio negócio. Então, o fato de a gente ter essa flexibilidade de tempo e de capacidade de a gente mudar de empresa, isso torna com que a nossa construção de carreira dentro de uma empresa ou empreendendo, ele vá para um direcionamento que tenha mais valor e que tenha mais propósito. Então, isso envolve muito a comunicação no digital. Então, quando a gente decide abrir o nosso perfil, né, já que vamos partir do princípio que nós temos as escolhas de ter um perfil fechado e um perfil aberto. A partir do momento que a gente decide abrir o nosso perfil, a gente tem que ter a consciência que o acesso ao conteúdo que você está compartilhando, ele alcança lugares que você não sabe onde vai parar. Então, ter muito claro, né, como eu quero ser vista, como eu quero ser lembrada como pessoa, isso tem a ver também com os nossos posicionamentos profissionais. Então, são duas facas no mesmo gume, é esse o termo, né? Acho que é isso, né? Mas assim, as duas pontas, né? Sim. Tanto eu como uma profissional buscando uma vaga, uma carreira, eu preciso ter muito posicionado os meus valores, né? Ter muito claro na hora também de me candidatar às vagas, assim como a empresa também pode criar esse filtro de entender ali, né, se esse profissional que está chegando está com os valores alinhados. Claro, tudo dentro da ética que a gente sabe, né? Tudo dentro do que é correto, né? Que não vai desrespeitar o ser humano enquanto existência, né? Porque a gente sabe que existem esses vieses mais complicados também dos processos seletivos, né? A seleção de um público que não seja LGBT, a seleção de pessoas que não sejam pretas, a gente sabe que existe esse lugar que é difícil falar sobre isso, mas eu acho importante, a gente não pode fingir que isso não acontece, né, dentro das empresas, de selecionarem pessoas, né, por classe social, por cor, ou que pertençam ou não à comunidade LGBT. Então, também a gente, às vezes, seja como marca, como eu tô nas duas pontas, né? Como agência, eu contrato, mas eu também sou contratada. Então, muito do que eu me posiciono faz com que marcas me contratem pelo meu posicionamento e as coisas que eu comunico, mas quando eu vou contratar, eu também entro no perfil das pessoas que são candidatam, né, para vaga, e eu vou tendo conversas para entender se os valores e a cultura da minha marca não invadem o espaço dessa pessoa, não façam com que ela se sinta não pertencente, né, à minha empresa, se sinta constrangida em estar em ambientes que ela não se sinta familiarizada ou que ela sinta que não tem um pertencimento. Então, acho que vai muito também dessa conversa entre empresas e pessoas para que as coisas estejam alinhadas, né? Então, a rede social ela acaba sendo uma ponte, de alguma forma, que facilita muito
parte desse processo também, de parcerias também, né? Não só de contratação. E até você comentou, né? Vamos colocar o cenário que eu sei o que eu quero e vou abrir o meu perfil. Né? Então, eu tenho um perfil privado. O que é atrativo para o mercado hoje? Eu falo a questão, até me direciono mais a você nessa pergunta, porque o LinkedIn não tem essa questão do perfil ser fechado, trancado, É como verdade. é no É Instagram. verdade. Uhum. Então, tá, eu abri meu perfil. O que é atrativo eu colocar nesse meu perfil que vai chamar atenção no mercado? Você Uhum. acabou de falar que você contrata, que você entra em contato, que você conversa. Você como mercado, o Uhum. que você vê e isso aqui é interessante para mim? Eu acho que a Tani puxou algo que é bem importante, que é o conhecimento. Né? A gente precisa se entender enquanto profissional e saber o que é importante, né, dentro dos nossos valores, dentro do que a gente tem como posicionamento, que fazem parte daquilo que a gente não quer abrir mão. Né? Eu não abro mão de determinados valores ou de determinados posicionamentos para estar numa empresa. Então, acho que esse é um primeiro ponto, a gente saber ali quais são os nossos limites, até que ponto a gente quer, né, ser E como que você contratada. enxerga isso? Ali no No feed. feed do perfil é bem difícil. Vou dizer para você que não é algo muito fácil assim da gente conseguir tatear. Primeiro porque a gente tem que saber que existem perfis que a gente vai entrar e a gente não vai ver nem o rosto dessa pessoa. Uhum. Vai ser um perfil de tapiocas e gatinhos, não vai ter muita informação. Mas quando as pessoas decidem se posicionar nas redes sociais e colocam, né, quais são os seus valores e se posicionam quanto às coisas que estão acontecendo no mercado de trabalho, de forma social, de forma política, de forma cultural, isso faz com que a gente perceba que essa pessoa ela tem pontos de vista que pertencem a ela, né? E ela não tem medo de trazer esses pontos de vista. Ela quer falar. Eu parto do princípio que a partir do momento que ela se posiciona e traz os seus pontos de vista abertamente num perfil, sabendo que potenciais contratantes vão estar vendo, é porque ela não tem medo de falar aquilo, ela faz questão que aquilo seja visto. Então, a depender do que essa pessoa traga de comunicação, se ela estiver alinhada, por exemplo, com os valores da minha marca, para mim é um prazer contratar essa pessoa. Claro que dentro de um processo seletivo, a gente vai ter troca, Sim. vamos conversar e vamos entender o que faz sentido também dentro da Uhum. empresa. Mas isso também é muito conversado, né, dentro dos gestores, sobre até que ponto a gente também mistura essas questões, né? Porque tem uma questão do fit, mas tem a questão do o quanto isso pode ser invasivo também, né? Isso pode trazer uma visão diferente do colaborador na empresa ou da empresa também para aquele colaborador. Então, quando a gente percebe que a pessoa ela tem conteúdos e tem posicionamentos coerentes, que eu acho que esse é o principal ponto também, ter uma coerência de narrativa, né? E não tem uma linguagem que seja agressiva, mas tem uma coisa que tem embasamento naquele posicionamento, a gente percebe muitas vezes que é uma pessoa que faz sentido para a marca. E aí, a partir de um processo de contratação, é claro que tem todo um diálogo, a gente vai entender, né? Sim. Até que ponto que aquilo faz sentido ou não. Porque tem a questão hoje do orgulho, né? Eu quero que as pessoas que trabalhem comigo tenham orgulho de dizer no LinkedIn, nas redes sociais, que fazem parte da minha equipe, da mesma forma que eu também quero dizer que essa pessoa, eu tenho orgulho que essa pessoa está na minha empresa, Sim. pelo caráter, pelo posicionamento, pela personalidade, pelo estilo de vida que ela leva. Claro, falando no meu momento, que é uma pequena empresa, onde eu sei o nome de todo mundo, eu sei o nome do pet de todo mundo, dos filhos de todo mundo, né? Então, a gente ainda tem esse controle no sentido de saber ali quem que tá entrando na empresa, eu faço a própria, né, as contratações, faço toda a gestão da Sim. equipe, né? Tenho parceiras para isso, mas também faço essa gestão. Então, quando a gente tem essa possibilidade da gente conversar e ter essa pessoa mais perto, aí faz sentido, né? A gente ter essa comunicação que ela seja mais alinhada mesmo, que ela seja mais coerente com a marca, a gente consegue promover um crescimento sustentável e saudável, não só pensando na empresa, mas pensando principalmente em quem está trabalhando também com você. Uhum. E na questão do LinkedIn, quais são os elementos que as empresas, né, de RH ou a própria empresa mesmo vai me procurar? O que ela vai olhar no meu perfil e vai falar, uau? Então,
Claro que vai depender muito do ramo dessa empresa, né? Do que ela faz, né? Do produto que ela oferece ou do serviço. Mas geralmente o que ela olha, né? É quais são as qualificações daquele profissional, né? Qual que é o histórico de carreira dele? Quando ele se posiciona no LinkedIn, ele tem propriedade do que ele está falando? Né? Então, não é só também na questão da experiência, você ter muitos anos de experiência. Não, às vezes pode ser um estudante, um recém-formado, mas ele estuda, ele sabe do que ele está falando. Quando ele posta alguma coisa, um conteúdo ali, ele explica, ele diz sobre o que aquilo é, ele fala a opinião dele sobre o assunto, e isso traz para ele uma autoridade e mostra também um posicionamento coerente, né? Então, o profissional ali no LinkedIn, ele ter o LinkedIn dele bem estruturado, é ele saber se apresentar, como se fosse numa entrevista, né? E que quando ele vá para essa entrevista, o que está no LinkedIn, o que está no currículo dele, se torne natural naquela entrevista. Ele só vai para a entrevista para reforçar o que ele já deixou ali publicado, né? Digamos assim. E no LinkedIn tem N ferramentas, né? Você consegue colocar desde a tua experiência profissional ali, até solicitar, por exemplo, depoimentos. Depoimentos. Depoimentos de Colocar os pessoas. projetos, né, Os que você projetos, desenvolveu. exatamente. E às vezes as pessoas acham que é difícil, né? Você ter um LinkedIn ou você alimentar nele. E ele é muito, muito tranquilo. Porque, como a gente já falou, né? Se você tem um autoconhecimento, você sabe aonde você quer chegar profissionalmente, você vai alimentando o LinkedIn e isso se torna natural, né? Você começa a seguir empresas que você quer trabalhar, você começa a seguir pessoas que você admira, né? Que são pessoas que você se inspira muitas vezes. E isso é muito, muito legal, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo também nas minhas mentorias, que é o seguinte, hoje é praticamente impossível você separar o que você faz de quem você é, né? É muito difícil, aquela coisa assim, eu entro na empresa, eu sou outra pessoa, meus problemas ficam lá fora. Não tem como Não mais tem fazer. como, não tem. Senão a gente cria um personagem, né? Exatamente, e você não vai conseguir sustentar esse personagem por Sim. muito tempo, né? Por isso que eu sempre estou falando ali, o autoconhecimento, você saber equilibrar a tua vida pessoal com a profissional, sem perder de vista o teu propósito maior, faz com que as coisas ganhem brilho e ganhem verdade. Então, assim, o LinkedIn, no meu LinkedIn, por exemplo, eu tenho ele como perfil profissional, mas eu tenho ele também como com pessoas ali que eu admiro, que eu sigo, que eu leio. Às vezes uma reportagem, uma pesquisa, uma tendência, muito do que eu trouxe aqui foi dali que eu peguei. E eu acho interessante as pessoas usarem não só quando elas estão procurando emprego também, né? Porque às vezes o LinkedIn fica lá esquecido, né? Mas você também olhar ele enquanto você está trabalhando. Tem uma página específica também para empreendedores, né, que você pode colocar ali. Então, principalmente aquele B2B ali, onde a empresa contrata outra empresa, ali é uma ótima vitrine, né? E é isso. Eu acho que o LinkedIn, se você mantém ele atualizado, ele vai contar tua história, o teu filme profissional, sabe? E aí se torna algo interessante para o recrutador, porque ele vai ver a tua história. Desde quando você começou, pelo que você passou, aonde você está hoje, para onde você quer ir. Então, isso é bem, bem legal. E uma coisa que eu acho interessante do LinkedIn é quando você vai procurar, ou você recebe ali uma vaga, cita a empresa, ele tem uns que tem como você pode conversar com a pessoa de dentro da empresa. Sim. E esse tipo, eu acho que essa facilidade de comunicação as redes trouxeram para nós, né? Eu tive um evento agora, um dos últimos do Connect Lab, no qual um dos convidados eu não tive acesso. Eu assisti uma palestra dele no Smart City desse ano e
me chamou muito a atenção porque quando eu trabalhei em agência, eu trabalhei para a empresa dele, de uma multinacional, e eu entrei, peguei o contato dele, procurei ele no LinkedIn e com a cara mais lavada do mundo, eu falei, ó, tudo bem, eu tenho um projeto, trabalho, né, no Uniopet, tenho um projeto assim, assim, assado, gostaria de te convidar para participar de uma palestra, um bate-papo assim, assim, assado, e foi instantâneo, sim, eu aceito. Então, eu acho que isso nos conecta, né? Além de ser uma vitrine, onde eu mostro, como eu falei, o meu valor como profissional, mostro as minhas experiências, é, a facilidade de conexão. E agora eu vou puxar a sardinha para o LinkedIn, tá, Débora? Tudo bem. A parte de conexão dentro do LinkedIn, eu acho muito mais atraente, mais seguro, mais eficaz do que dentro do Instagram. O Instagram, eu acho que me corrija se eu estiver errada, Débora. Como teve muito esse auge do Instagram na pandemia, essa coisa de vender curso, de não sei o quê, né? Muita gente migrou para profissões do digital. Eles ensinaram muito uma abordagem de venda dentro do direct. Então, meio que quando você recebe um direct, você fica, sabe, virou que nem panfleto, você distribui, você nem olha, pega e joga fora. E o LinkedIn, ele te dá mais essa segurança, mais Sim. confiança. Eu tô errada nessa minha análise, nessa minha percepção? O que defendam as redes de vocês? O que Olha, vocês acham? eu vou defender antes aqui, já que ela para você depois. Aí eu vejo que o LinkedIn, o network dele, é mais qualificado Sim. quando você fala, né, da questão de empresas, né? Quando você fala daquele profissional que está buscando, né, uma carreira numa determinada empresa, num determinado grupo. Por quê? Porque ele tem uma rastreabilidade de conexão, né? Então, como você mesmo falou, você manda um convite para a pessoa te aceitar, ela aceita, você, olha, ela lembra de mim. Ou ela olhou meu perfil e se interessou pelo que eu coloquei lá. Então, já começa, né, você... E é muito mais fácil a gente ser aprovado no LinkedIn do que no Instagram, né? O perfil fechado. Porque Eu acho que as pessoas são mais quem acessíveis. está ativo no LinkedIn, geralmente é uma pessoa, né, que Sim. está nativa ali, ele está de olho no mercado. Porque é igual eu falei ali no início, às vezes você pensa, eu estou trabalhando, vou esquecer o LinkedIn. Não, você pode ter uma parceria. Uhum. Você pode estar trabalhando em determinada empresa e construir uma parceria com um profissional de outra, trocar, fazer um benchmark ali, né? Tipo, como que você faz isso na tua empresa? Aqui na minha empresa tem algo parecido. Posso ir aí para entender melhor, né? Eu acho isso de uma riqueza muito bacana, né? Porque às vezes a gente, até nesse mundo digital, acaba recorrendo muito para a questão dos cursos, que são ótimos, estão ali disponíveis, mas a conversa de você ir conhecer o processo de outra empresa através de um profissional que faz parte do teu networking, que muitas vezes começou numa empresa e se estendeu pelo LinkedIn para que você não né, se distancie, isso é muito bacana. Então, eu vejo a questão do networking hoje no LinkedIn assim, muito rico. Eu também fiz uma transição de carreira, né? Eu trabalhei 25 anos em empresas do ramo logístico e do agronegócio, e nos últimos 5 anos aí eu venho empreendendo também, né? Na área de desenvolvimento humano e organizacional. E eu posso falar assim que para esse meu ramo é muito importante o LinkedIn. Né? As pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu criei laços e pessoas que eu admiro e que me admiram também, a gente troca muitas ideias, a gente troca muito conhecimento. Então, eu acho isso assim que é uma coisa muito bacana. Eu tenho Instagram também, adoro Instagram, né? Eu consulto, sigo, tem pessoas que eu sou influenciada. Eu também, né? Quero estar influenciando positivamente as pessoas que curtem essa questão, né, de carreira, de mentoria. Mas, enfim, é essa visão que eu trago. Agora eu vou deixar para minha colega Eu vou defender aqui, o Instagram agora. Agora eu vou deixar você defender Eu o acho que Instagram. a linha de raciocínio da Michelle não está errada. Eu acho que é exatamente isso.
o LinkedIn ele abre umas portas que são mais robustas para parcerias e quando a gente pensa em estratégias B2B, né, o LinkedIn ele é um canal que realmente, exatamente como a Michelle falou, assim, eu fui até lembrando de situações. Receber uma mensagem, né, no Instagram e uma mensagem no LinkedIn, ele te dá até uma sensação diferente no próprio corpo, assim, a gente já sente o que vai vir ali, né? Então, realmente a abordagem do Instagram, que alguns profissionais e algumas marcas têm usado, eles entram num lugar muito invasivo e pouco profissional. E isso é uma coisa que eu tento combater ao máximo possível, né, com as minhas clientes, com as minhas mentoradas, no sentido de não usem essa abordagem. Vez ou outra eu tô colocando um print, claro que sem expor, né, as pessoas. Tipo, gente, evitem esse tipo de abordagem, porque vocês não estão criando conexão, vocês estão fazendo com que o outro lado veja o quanto você está desesperado para vender algo que você nem sabe se essa pessoa está querendo. Então, eu entendo e eu concordo plenamente. As abordagens do Instagram e do LinkedIn, eles vão para lugares muito diferentes. E isso é uma coisa que a gente, enquanto marca, enquanto um freelancer, um profissional autônomo, a gente precisa ter muito cuidado com essas abordagens, né? O LinkedIn, ele é um canal que possibilita, às vezes, a gente até ter mais sims, né, em convites, em parcerias, do que no Instagram. Mas o Instagram, ele tem um lugar onde a gente consegue perceber mais a personalidade da pessoa com mais fluidez do que o LinkedIn permite. Então, muito das estratégias de comunicação hoje que a gente tem usado no Instagram é stories, né, que a gente sabe que duram 24 horas, mas normalmente eles criam esses laços de comunicação e de contato muito mais fácil. Então, por ter essa conexão de criação de conteúdo mais espontâneo, então aquilo permite com que você perceba melhor a personalidade da pessoa, muito de bastidores, né? De como que é a rotina, os eventos que a pessoa vai, as coisas que a pessoa curte. Então você consegue delinear muitas vezes melhor a personalidade da marca ou da pessoa, do profissional, no Instagram, porque tem essa fluidez, você consegue ver a pessoa falando mais, você acessa muito mais o Instagram do que o LinkedIn. Eu confesso que eu não tenho o aplicativo do LinkedIn no meu celular, eu acesso só do computador, como uma boa senhora que eu sou. Então, eu acabo acessando o LinkedIn muito mais do meu computador, né? E normalmente com objetivos muito específicos. Sim. E o Instagram, você meio que tá ali o tempo inteiro. Sim. Então, quando a gente quer criar uma percepção para alguém, né, enquanto marca ou enquanto profissional, o Instagram permite ser vista com mais frequência e ser lembrada também com mais frequência. Então, acho que o Instagram e o LinkedIn, eles são canais de comunicação que dá para andar lado a lado, tendo os objetivos, reforçando de novo o que a gente já falou, né? Tendo alinhado como eu quero ser vista, como eu quero ser lembrada, né? Como a minha imagem e os meus posicionamentos vão impactar outras pessoas, né? O quanto aquilo eu preciso estar pronta para receber respostas quanto àquilo que eu estou publicando, sejam positivas ou não. Então a gente tem que sustentar, como a gente falou, né? Sim. Não dá para criar um personagem, a gente precisa sustentar aquela posicionamento, aquele valor que a gente está compartilhando nas redes sociais. Então, eu percebo que o Instagram dá mais essa dinâmica de fluidez das pessoas te perceberem e te verem com mais frequência. Mas tem que ter essa coerência, né? A gente tem que conseguir considerar todos os nossos conteúdos de uma forma que ele não se desmorone quando as pessoas encontram a gente presencialmente, né? Para que o personagem que a gente construa, né, ele seja um personagem coerente com a nossa realidade. Claro que as redes sociais a gente dá uma floridinha ali, né? Porque também a gente não é besta. Mas para que também não seja discrepante, né? Para que a gente não se desmorone, né, frente a um processo seletivo. Você, como trabalhou em RH e passou por muitos processos, né, de contratação e de demissão também, que você comentou, você deve ter um livro de histórias para contar sobre esses processos. Então, muitas vezes é isso, né? A pessoa cria um personagem ali nas redes sociais e na hora da entrega você percebe que, tipo, peraí, que eu tô falando com... Eu acabei de ver duas pessoas diferentes, uma que estava nas redes sociais, uma que está aqui trabalhando comigo. Então, essa coerência, ela precisa estar em qualquer canal de comunicação, seja no LinkedIn ou no Instagram. A gente precisa seguir uma linha coerente,
porque um recrutador que tá mais com o faro mais fino, ele vai perceber nos primeiros diálogos o quanto que a pessoa às vezes coloca nas redes sociais. Numa primeira conversa, você já começa a perceber que, tipo, tem alguma coisa Omitiu, né? Não estranha. omitiu. Deu uma omitida ali de informação, floreou demais e tá Sim. sendo muito incoerente com quem essa pessoa é. Então também tem que ter muito esses cuidados, né, com redes sociais. Sim. E Verdade. você até tocou num ponto que eu ia perguntar, já vou pegar o gancho, eu ia deixar para mais depois, mas já que você falou sobre posicionamento, que é uma coisa que eu amo conversar sobre isso, que é posicionamento no digital, posicionamento e autoridade. O que eu percebo a diferença dos dois, né? Dentro do LinkedIn, querendo ou não, fica mais fácil me posicionar e criar a minha autoridade em cima das minhas experiências profissionais. Sim. Dentro do Instagram é completamente diferente, porque as pessoas são todas desconfiadas te olhando. Você vai oferecer o teu serviço, querendo ou não, ela é uma CLT disfarçada, Uhum. né? Ela é contratada, mas não, enfim. A minha pergunta é, dentro do Instagram, quais tipos de conteúdo que você acha que são mais interessantes, onde você possa mostrar o que você faz, mostrar o teu conhecimento, como você se posiciona de uma forma diferente dentro do Instagram, mas mostrando o profissional que você é. Quando eu desenho as estratégias, né, para as marcas ou para profissionais, normalmente a gente desenha uma pirâmide, né, que é a pirâmide ali da comunicação, onde a gente separa em tema principal, os temas agregados e os temas de rotina, né, para a gente conseguir conciliar esses três grandes temas na comunicação para quem quer manter uma constância no digital. O tema principal é o tema coração, né, da tua comunicação, é aquele que você vai trazer com constância. Então, enquanto um profissional, seja um freelancer ou um perfil profissional onde a pessoa busca consolidar a sua carreira, construir essa autoridade, né, no digital ali, transformar o seu conhecimento em conteúdo, normalmente é se embasar realmente no trazer o óbvio, né? Trazer o óbvio da minha área sempre é um ponto importante. Então, se eu tenho um conhecimento em determinada área de atuação, né? Eu sou fotógrafa, eu sou designer, eu trabalho com tributação jurídica, eu sou contadora. Normalmente, os primeiros conteúdos que a gente consegue trazer para nossa audiência, esses conteúdos que são os mais básicos dentro da nossa área, mas que são uma grande interrogação para pessoas que atuam em outras áreas. Então, trazer esses conteúdos que a gente considera de base, né, são os principais que a gente pode trazer na nossa comunicação, né? Traz o básico da informação e, principalmente, não tentar pagar de inteligente e trazer termos e nomenclaturas dentro da nossa área de atuação, porque a gente corre o risco de falar com pares, né, com outras pessoas da mesma área e não com potenciais parceiros ou pessoas Sim. que queiram contratar, né, o nosso trabalho. Então, desmistificar muito da nossa área de atuação é o principal ponto para uma comunicação ser coerente, coesa e ser acessível, que eu acho que a acessibilidade do conteúdo hoje, às vezes, acaba sendo um grande problema. Então, trazer conteúdos de bastidores, como que é a tua rotina, uma coisa que eu trago muito, assim, para as minhas clientes foi para um evento, registre que você está nesse evento, porque isso mostra que você está buscando conhecimento, Sim. você tem a sua base de conhecimento, mas você está indo atrás. Então, o evento que você foi, o tema que você está estudando, né? O profissional que está lá em cima do palco, Sim. Se ele conseguir uma foto, fala. melhor ainda. Se conseguir uma foto, perfeito. Porque eles também falam muito sobre você. Sim. Então, quando a gente registra, né, uma tela de algo que a gente está estudando, um livro que a gente está lendo, um filme que a gente assistiu, um evento que a gente foi, um evento cultural que você foi, um cinema, um museu, um teatro, isso traz muito sobre valores, né? Traz muito sobre posicionamento. Então, que eu falo que são temas de rotina, que são assim, quem sou eu fora do meu ambiente de trabalho? Sim. E se eu sou uma pessoa que costumo estar num museu, estar num teatro, eu sou a pessoa que eu sempre estou indo no teatro, cada 15 dias, pelo menos, eu estou indo assistir uma peça. Então,
como eu sou essa pessoa que eu consumo muito da cultura, e eu gosto muito da cultura bem brasileira, eu sempre trago isso na minha comunicação, isso diz muito sobre quem eu sou. Então, por mais que ele entra como um conteúdo ali, que é um conteúdo de rotina, eu tô aqui, ó, tranquila no meu final de semana, eu tenho assistir uma peça, tô tomando um caldo de cana com pastel no Largo da Ordem, isso também fala sobre quem eu sou. E as pessoas vão se identificar ou não. Então, quem não se identifica, ok, beleza, tranquilo, sem problemas. Mas quem se identifica, a pessoa vai criar um laço de conexão com você no sentido de, ah, mas eu também gosto de fazer isso, então eu me identifico com a sua rotina. E na comunicação, quando a gente pensa no profissional, é trazer esses conteúdos que a gente entende o nosso posicionamento enquanto o que eu posso ensinar da minha área que as pessoas talvez não saibam. Então, é trazer uma curiosidade, é trazer algo novo que você descobriu, ou estou estudando sobre isso, eu estou um pouco confusa, mas eu entendi. Se colocar também nesse lugar, né, de uma pessoa que está se aprimorando, que está estudando. E existe muita coisa da nossa área de atuação que parece muito óbvio para as pessoas. E aí, quando a gente traz essa informação, outras pessoas falam: Uau, para mim abriu um leque de um novo universo. Então, o óbvio sempre rende Eu muito. tenho um ditado, eu gosto muito desse ditado, que é até do Joel J, que é: o óbvio só é óbvio para o olho bem treinado. É exatamente Então, isso. né, o que é óbvio para mim É pode não verdade. ser óbvio para o outro. Uhum, é exatamente isso, assim, quando a gente pensa nessa questão do óbvio, né? É quando a gente descobre muitas vezes o quanto a gente impacta positivamente outras pessoas com uma informação que para ela é completamente nova, e a partir disso a gente vai virando as chavinhas de autoridade. Porque, pera, eu aprendi com a Débora tal coisa, eu aprendi com a Michelle tal coisa, então eu entendo que essa pessoa ela tem o conhecimento naquilo porque ela me ensinou. Então, quando a gente se coloca nesse lugar que eu considero um lugar de humildade mesmo, né? Da gente Sim. querer ensinar algo para alguém, né, e quebrar todos os padrões da linguagem que a gente acaba viciando dentro da nossa área e deixar essa linguagem mais acessível, é quando a gente consegue construir esse lugar de posicionamento enquanto marca, enquanto profissional livre, autônomo, freelancer, porque daí a gente vai trazendo essa comunicação desmistificada muitas vezes, né, os mitos e verdades, né, o checklist, os pontos de vista, o que está todo mundo falando sobre isso, o meu ponto de vista sobre isso é esse. Então, isso também é um ponto que é importante, quando a gente traz os nossos pontos de vista sobre algo que está acontecendo. Isso faz com que a gente gere esse lugar de posicionamento e também traga os nossos valores nessa comunicação. E agora eu vou fazer o inverso, porque o que acontece? No Instagram eu quero me mostrar. Já no LinkedIn, se eu me mostro demais, é um problema. O que eu tenho percebido, assim, conversando com as pessoas, assim, com relação com os profissionais, com relação ao LinkedIn, eu vejo que muitos criticam, porque tudo, é eu. Sendo que no Instagram a gente não fala sobre nós. Nós falamos sobre você, o que eu te ajudo, mas de uma forma que a gente usa um somebody A gente love. usa uma A gente narrativa ali, usa, ó. né? Mas assim, fazer com que quem me assiste, a minha audiência no Instagram, entenda que eu posso ajudá-la. Já no LinkedIn, eu percebo que é muito ao contrário. Então, agora, Tânia, eu quero saber de você. Como eu me posiciono no LinkedIn sem que eu seja, que me entendam por arrogante, né? Por, tá se achando. Como trabalhar esse tipo de posicionamento? Porque são duas redes completamente diferentes. Uma você tem que mostrar que é e que você resolve, e a outra você tem que mostrar, mas que, né? Entendi. Contato. Entendi. O Instagram, o LinkedIn, né? O que que acontece? O LinkedIn, quando você vai escrever um conteúdo, né, seja um post, seja um comentário ou um artigo, geralmente você pensa mais antes de escrever, né? Você escreve com uma intencionalidade, porque você sabe, né, quem está te seguindo, quem, né, geralmente lê ali os seus posts, quem te segue, né? Então, você
tem essa questão de um pouco mais de cuidado, por ser uma rede profissional. Então, eu vejo assim, já no Instagram, eu observo essa questão, só que eu vejo que o Instagram, ele tem também um pulo do gato ali, que é o seguinte, qual é o perfil do meu cliente no Instagram? Quando você sabe exatamente quem é o teu perfil, né? Você já começa a direcionar um conteúdo para essa pessoa, se a tua intenção é vender. No LinkedIn, você vai se posicionar de tal forma que atrai a atenção de recrutadores e empresas que buscam aquilo que você tem para oferecer também. Né? Porque tanto no Instagram, que você quer vender um produto ou um serviço, é para um cliente, e a gente nunca pode perder de vista, né, esse cliente, quando a gente está falando de um perfil mais profissional, o Instagram é a mesma coisa. O LinkedIn é a mesma coisa. E quando a gente pega o LinkedIn, igual eu coloquei ali, quando a gente formata o nosso perfil profissional, a nossa identidade, o nosso currículo, é importante você ser verdadeiro. Porque ali mesmo, a própria ferramenta, ela busca que você coloque a tua experiência profissional de tal forma aonde você cita a empresa que você trabalhou, quanto tempo você trabalhou lá, Os projetos né? que você fez. Os projetos que você fez, quais foram os resultados que você entregou. E a gente tem um costume, né, até as mulheres um pouco mais, que é aquela questão da síndrome da impostora. Né? Eu sempre acho que eu não fiz tanto, ou que eu estou devendo, né? Ou que aquele projeto nem foi tudo isso. Mas ele foi, sim. Claro que foi. Então, você colocar numa rede social aquilo que é verídico, aquilo que é verdade, aquilo que você conquistou com o teu conhecimento, com a tua experiência, é algo louvável, é algo que você tem que ter muito orgulho. O que não é legal é você mentir, né? É você... Que é o personagem, né? Que é o personagem. Por exemplo, você pega um projeto que você um projeto de 1 ano, 12 meses, esse projeto levou em uma determinada empresa, uma empresa bem conceituada no mercado, você foi chamado lá um dia para falar sobre determinado assunto e você fala que você era o head do projeto. Então, aí não é legal. Agora, se você coloca as informações de forma verdadeira e você coloca essas informações também de forma que agreguem, né, e mostrem o resultado, aí é muito positivo. Eu acho que a gente tem que ter orgulho das nossas conquistas, né? A gente tem que ter orgulho da experiência da nossa carreira profissional e seguir em frente, usar isso para alavancar a tua carreira, mas também para você dividir conhecimento com outras pessoas. Até, né, você trouxe ali a questão, por exemplo, dos cursos. Você fez um curso bacana, né? Foi numa palestra com um grande palestrante, né? Uma pessoa de renome. Você vai lá, tira uma foto. É legal você colocar embaixo ali o que você aprendeu, quais foram os principais insights daquele encontro, né? O que aquilo para você, o que despertou? Porque aquilo vai chamar a atenção de quem está vendo. E ela vai ver que você não está só colocando o que você foi, mas que você também está dividindo o conhecimento que você recebeu, né? E às vezes até se posicionando também com relação àquele assunto. Então, eu acho que isso é uma forma, sabe, de não ficar aquela coisa assim, eu fiz, tal. É você ser genuíno. É você realmente compartilhar aquilo que você acredita, aquilo que você fez, os teus ganhos, o que você conquistou, que aí eu acho que as pessoas conseguem captar isso. A gente sabe quando a pessoa está ali só se exibindo ou querendo ganhar seguidor, né? Ou, às vezes, até trazendo uma informação que nem é verdadeira para que ela ganhe uma autoridade que ela nem tem, né? Então, eu vejo assim que essa verdade de você colocar a tua história com orgulho, com vontade, com alegria, né? É muito bacana. Aí eu acho que se torna natural. E você, como RH, hoje, como o RH vê o candidato que não tem uma presença digital? Como que isso é visto? Olha, tem pessoas que não gostam, né? Elas não gostam das redes sociais, mas de alguma forma, hoje, as conexões, não só no mundo profissional, né? Ela é feita através de conexões, inclusive nas redes sociais. É muito difícil hoje você ter uma empresa, por exemplo, que recebe um currículo impresso.
principalmente para determinadas posições, né? É verdade. Então, ou você tem um LinkedIn, ou você vai ter que cadastrar o teu currículo no site da empresa. Uhum. E quando a gente fala de LinkedIn, a minha visão como mentora de carreira, né, como pessoa que já trabalhou em empresas fazendo recrutamento, fazendo seleção, é que se você quer estar naquele mundo, você vai precisar se adaptar. Talvez você não precisa estar ali todo dia ou ficar, né, divulgando, mas a tua presença, pelo menos no LinkedIn, com o teu currículo atualizado, com as tuas experiências atualizadas, as pessoas que você trabalhou e que você admira, você ter uma conexão com essa pessoa e acompanhar aquela empresa que você admira, sabe? É meio que o básico de um relacionamento que você tem no dia a dia, você ter ali também. É que, às vezes, assim, as pessoas pensam, eu não quero ser fake, eu não quero ter uma amizade com a pessoa só por interesse. Só que existe o network e o interesse genuíno. Sim. Eu ainda não falei com aquela pessoa, mas eu admiro o trabalho dela. Uhum. Eu posso mandar uma mensagem para ela falando isso, olha, eu admiro muito o seu trabalho, né? Estou te seguindo aqui nas redes sociais, você pode aceitar a minha conexão? Desde que seja verdadeiro, não só por número, sabe? Não só assim, eu tenho tantos seguidores. Claro que isso é importante. Eu acho importante, traz vendas, traz visibilidade. Mas você, para quem, nesse caso, como você colocou, é uma pessoa que não curte tanto, ela ter esse básico bem feito vai ajudá-la a buscar oportunidades. Vai ajudá-la a estar de olho no que está acontecendo no mercado, né? Então, é por aí. E Débora, agora, ó, eu tô falando, pega uma coisinha aqui e joga uma lá, né? Cria uma polêmica no LinkedIn e já joga dá no uma... Instagram. E Débora, me conte, como que eu recupero a minha reputação no digital? Nossa, essa é boa. Você deleta todas as suas redes sociais, você some, muda de endereço, Né, muda por de nome. Tudo algo. penteado. Porque a gente sabe que dentro do Instagram, um cancelamento é muito bem-vindo. Sempre. É muito bem-vindo. Se você tem ali uma plataforma, a tua página dentro do que você... Se você vende algo e está estruturada, um cancelamento é um pote de ouro. É. É um pote de ouro. Você só tem que saber lidar com isso. Agora, se você recebe um cancelamento, né? E não tem nada preparado, puxa, só lamento. Aí eu concordo com você. Dá um reset, deleta a conta e Some. cria outra. Porque eu acho que ter um cancelamento sem ter algo para você transformar aquilo em ouro hoje em dia, enfim. Mas como eu lido, né? Então, as pessoas morrem de medo de ser cancelado. Como lidar com a reputação cancelada no digital? Olha, nossa, é bem difícil. Assim, eu acho que tem as pessoas que elas criam muito conteúdo pelo rage bait, né? Que é aquele conteúdo que você cria para que as pessoas te odeiem de forma proposital, porque isso gera engajamento. Então, isso é algo que rola muito. Na maioria, TikTok e YouTube tem muito disso, né? São outros canais de comunicação, mas acho importante também falar deles, né? E existe sim essa proposta de você criar conteúdo do viés que ele seja muitas vezes ofensivo mesmo, que ele venha nesse lugar de chocar de forma proposital. Mas muitas vezes a pessoa ela tá tão confortável na sua base de fãs, digamos assim, sabendo que as pessoas estão sempre aprovando e estão sempre dando ok para aquilo que ela fala, que a pessoa às vezes se sente livre para trazer assuntos que muitas vezes está no contraponto, né? A pessoa deixa escapar alguma informação que aquilo é altamente cancelável, porque vem num viés de narrativa, num contraponto muito diferente do que a pessoa sempre traz. Que aí tem a ver muito com os personagens também, né? A pessoa cria um personagem e de repente ela dá uma relaxada, ela deixa escapar um pouco ali de uma visão dela totalmente diferente da construção que ela criou até aquele momento. O cancelamento, seja ele em proporções grandes ou pequenas, ele nunca vai ser algo positivo para a pessoa. Assim, existem perfis que são construídos com base em polêmica e aquilo sempre vai ser construtivo, mas a pessoa ela cria toda
uma comunicação em volta da polêmica, então, ok, a pessoa decidiu, ela tá em busca do cancelamento, porque aquilo vai trazer engajamento de alguma forma, mas quando a pessoa, por alguma razão, acaba tendo um cancelamento não previsto, né, ela não galgou aquele espaço do cancelamento, as coisas precisam ser revistas, né? Quando marcas são canceladas, por exemplo, por algum tipo de campanha ou algum tipo de comunicação que ele sai com um tiro na culatra, né? A pessoa cria achando que vai ser, a equipe cria achando que vai ser algo incrível, seja um produto, seja um serviço, e de repente aquilo, quando chega para o público de verdade, aquilo entra num lugar de tipo, ixi, espera aí que aqui tá muito estranho. A gente precisa entrar primeiro toda empresa, independente do tamanho, eu falo, você tem que ter alguém que seja a pessoa que é o time do vai dar merda. A pessoa vai olhar aquilo, ela vai ler aquilo e vai falar, isso pode dar merda ou não. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém que faça esse viés. Montar um projeto sem apresentar ele para alguém e lançar a público pode ser um grande tiro no pé, porque muitas vezes você está trabalhando naquilo há muito tempo e aquilo sai pela culatra. Isso seja um conteúdo, uma informação, Twitter, onde as pessoas... O X, né? Eu nunca vou chamar de X, porque para mim vai ser eternamente Twitter. A gente sempre tá, às vezes, compartilhando ideias sem raciocinar antes de compartilhar. E isso acaba sendo um grande perigo. Então, vem muito da responsabilidade que a gente falou. Digital não, também. ali, assim, ó, você vai achar qualquer coisa. Tanto é que eu já até cancelei minha conta. Porque não dá, era uma rede social que eu também não dava conta de acompanhar. A gente tem que ter muita responsabilidade por aquilo que a gente decide compartilhar, decide falar com a audiência, seja ela pequena, seja 200 seguidores, seja 200 mil seguidores, a gente tem que ter responsabilidade por aquilo que está sendo falado, né? Porque isso pode sair da pequena internet e ir para a grande internet e alcançar um público maior e a galera vai te detonar. Sim. Então, eu acho que você tem que ter a consciência primeiro de entender o que de tudo aquilo que foi dito que te tornou uma pessoa cancelável, que você precisa rever o seu comportamento. Se as pessoas estão te detonando nas redes sociais e você não está entendendo por que aquilo está acontecendo, não tenta né, não tenta criar uma nota de pedido de desculpa se você não entendeu o que está acontecendo. Acho que o primeiro ponto é esse, analisar o que está acontecendo, por que as pessoas estão vindo com essa crítica. Essa crítica faz sentido ou não faz? O que está sendo dito, o meu ponto de vista, eu quero mudar o meu ponto de vista, eu quero mudar o meu posicionamento ou não? Eu não consigo ver o que está sendo errado aqui. Então, o cancelamento, eu ficaria horas falando sobre isso e traria mais uma galera para a gente conversar sobre isso, porque existem muitos pontos difíceis e possibilidades dentro do que a gente, né, considera o que é um cancelamento em redes sociais. Muitas vezes o cancelamento é assim, se você sair dessa rede social e você andar na rua, esse cancelamento ainda vai existir? Não. Então, minha filha, sai das redes sociais. 15 dias. Que esse cancelamento, você consegue ir na panificadora sem ninguém te apedrejar? 15, viu? Eu nem diria 15. É até o próximo, né? Uns 2 dias, entendeu? Eu vi um Assim, mais acho que o polêmico principal que ponto esquece o anterior, né? Porque você não é o alecrim dourado, entendeu? Exato. Acho que o principal ponto é esse, assim, o cancelamento ele vai existir na rua quando você sair, você consegue ir na panificadora comprar um pão sem que as pessoas julguem algo que você colocou nas redes sociais? Se você conseguir, poxa, beleza. Nem Então o dá cancelamento tempo só tá disso. na rede social, entendeu? Só tá numa bolha específica. Sim. Então, muitas vezes, assim, existe, claro, né, proporções grandes de cancelamento, onde a pessoa realmente ela precisa se retratar publicamente, porque aquilo sai no Jornal Nacional. Então, vamos colocar pessoas comuns que saem em proporções absurdas, criminosas, claro, não vamos também me aprofundar muito nesse tema, e é claro que aí a pessoa precisa, sim, se posicionar e entender o que ela cometeu Sim. ali, que levou a esse cancelamento que o Brasil inteiro está falando de algo que ela fez de totalmente errado, mas a maioria dos cancelamentos que a gente vê hoje, eles são em proporções tão pequenas que se a pessoa deletar a publicação e seguir a vida dela, em 2 dias ela já está tranquila. Então, acho que tem que analisar muito, né? O que provocou esse cancelamento, quais os níveis de proporção que aquilo traz, o quanto aquilo está num viés criminoso ou não. Às vezes só falou uma besteira à toa lá, nada muito relevante. Então, tem camadas do cancelamento para ser analisado que muitas vezes, se você sair da rede social, o cancelamento ele nem existe.
Gente, esse papo hoje tá gostoso, viu? Não é que eu ficaria aqui, mas como a gente está caminhando para a reta final, na verdade, Nossa, passou muito rápido. na verdade eu Muito vou entrar com 3 perguntas finais e é para vocês duas mesmo. Uhum. Então, Tá. vou jogar aberto. Na opinião de vocês, o que as universidades podem fazer para melhor preparar os alunos para esse novo mercado digital, para essa nova fase, né? Eu acho que o primeiro ponto é a questão de consciência mesmo e de responsabilidade nas redes sociais. Acho que da mesma forma que um conteúdo e uma comunicação ela pode flopar, né? Nem sei se os jovens estão usando esse termo ainda. Mas da mesma forma que uma comunicação ela pode não impactar ninguém, não ter o engajamento esperado, ela pode alcançar uma proporção gigantesca. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala em rede social, é que com grandes números vem grandes responsabilidades. Então, acho que antes da gente querer ter um número grande de seguidores, a gente precisa entender se a gente está pronto para assumir a responsabilidade de impactar esse número grande de pessoas. Eu acho que é essa questão da consciência do que está sendo compartilhado e dessa consciência sobre o que você pode receber de retorno com relação àquilo que você está falando é o ponto mais importante, assim, que eu vejo que precisa ser discutido nas universidades. A responsabilidade de assumir aquilo que está sendo dito, seja para o bem ou seja para o mal. Muito bom. Olha, eu vou trazer aqui o caso da semana acadêmica da UPET, né? Da UniOPET. Eu acho que ali foi um belo exemplo, né? Onde vocês trouxeram profissionais de mercado para compartilhar com os alunos, né? Como é a vida real. Porque a teoria, gente, ela funciona muito bem. Né? A teoria, você lê, às vezes até você sabe o que é certo fazer. Mas o dia a dia é diferente. E o ser humano ele é muito emocional. E muitas vezes ele acaba pendendo para esse lado. Né? Quando você traz para jovens, para pessoas que estão iniciando as suas carreiras, dicas importantes, formas claras e transparentes para você conseguir se posicionar nas redes sociais e que isso te traga um ganho profissional, um ganho na sua carreira, esses jovens eles começam a já se preparar, né? Então esse jovem ele começa a entender que aquilo traz um ganho para ele, que aquilo traz um crescimento para ele profissional e pessoal. E que ele não precisa se formar ou estar no primeiro emprego para começar a pensar nisso, né? Ele já pode, o momento é hoje. O momento é agora. Né? Eu até coloquei na palestra lá, a tua geografia hoje, ela te diz onde vai ser o teu futuro, aonde você vai estar amanhã. E quem está disposto a aprender, a compartilhar, o futuro vai ser bom. Né? Então, os jovens, eles entenderem que, claro, as redes sociais têm um momento bacana ali para você se distrair, ver aquilo que você gosta, né? Eu adoro ver ali, tem influencers ali que eu gosto, né? Para ver, até para quando a gente quer relaxar um pouquinho. Mas que você também ter intencionalidade nas redes sociais é importante para te abrir caminhos e também te abrir oportunidades. Então, a partir do momento que você sabe que ter um bom currículo é importante, que você ter uma presença profissional, uma identidade profissional, que você se sente bem e confortável e alinhado com o teu propósito de vida é importante, e que isso você pode colocar nas redes sociais, e que isso vai abrir portas e oportunidades, é muito legal, gente. Sabe? Tirar um pouco o peso também do negócio. É você surfar a onda. Sabe? É igual aquela questão, eu tenho uma bicicleta, eu posso empurrar ela, ou eu posso subir nela, andar nela e tomar um ventinho no cabelo e curtindo a paisagem. Então, para os jovens, assim, para os universitários, entendam como funciona. Tem um profissional que você admira, começa a seguir no LinkedIn. Né? Você começa a formatar teu currículo com as experiências que você tem, até mesmo dentro da universidade. Você participou de um projeto, de um grupo, né? Tem tanta coisa legal que as universidades promovem. Participe. Participe para você entender e para você conhecer e para depois você tirar a tua conclusão.
Então, né, nesses anos que eu tenho aí de experiência profissional, já tive menor aprendiz trabalhando comigo, que hoje são grandes gestores de equipe. Mas por quê? Porque eles souberam entender cada momento da sua carreira e aproveitar as pessoas, o ecossistema que estava em volta para fortalecer aquilo que eles tinham de bom. Então, seria isso. Agora, rapidão. Tá. 3 dicas rápidas para melhorar o perfil tanto do LinkedIn quanto do Instagram. Valendo. Tá, eu vou engrenar aqui para que eu já estou. Ótimo, vou pensando aqui. O LinkedIn é muito importante você colocar uma boa foto, uma foto nítida, uma foto atual, que no teu perfil fique muito claro qual que é teu objetivo profissional, qual é o cargo que você está buscando, né? Quais são as tuas experiências. Ali quando você tem aquele resumo profissional, você realmente fazer um resumo que mostre o que você tem de melhor e com palavras-chave daquela vaga que você está buscando. Né? Hoje, muito da triagem de currículo e também na contratação de pessoas, ele passa pela inteligência artificial, que faz a primeira triagem. E essa triagem ela é feita através de palavras-chave. Então, você saber qual é a palavra-chave que as empresas estão buscando para recrutar pessoas, né, que querem aquela vaga, é muito importante. Então, você entender o que a empresa está buscando e o que você está buscando, se faz esse match, você atualizar o teu LinkedIn com esses termos, né, com essas palavras-chave. Acho que Instagram, considerando que a pessoa cria um perfil nas redes sociais com o objetivo de estruturação de carreira, de posicionamento enquanto profissional, o primeiro ponto, com certeza, é ter uma foto também nítida, mostrando quem é você. Isso é importantíssimo. Não precisa ser uma foto profissional, mas uma selfie que você tire, que mostre bem o teu rosto, né? Isso é essencial nas redes sociais. Acho que um Instagram profissional, ele precisa ter com nitidez quem você é, ter o teu rosto ali na bio. A bio, né? A estrutura da bio também precisa estar muito clara. Então, quem é você enquanto profissional? Qual que é a sua nomenclatura profissional? Ou a vaga que você busca muitas vezes também, né? Eu sou designer, eu sou gestora de carreira, eu sou fotógrafa, eu sou instrutora de pilates, não importa. É importante colocar a sua nomenclatura profissional, o que você oferece de serviço ali na bio do Instagram. É o segundo ponto. E o terceiro ponto é a comunicação de forma geral. A gente tem essa responsabilidade sobre aquilo que a gente está comunicando. Então, trazer o óbvio na comunicação, né, ali nas redes sociais, mostrar os teus bastidores, o que você cria, os projetos que você desenvolveu. Então, são esses 3 principais pontos importantes do Instagram. Muito bom. Foto, bio e conteúdo que tenha coerência com aquilo que você está oferecendo. O conteúdo para os dois, né? Eu acho que você trouxe muito bem ali. O conteúdo é bem importante, né? Você reservar um momento ali para ver se realmente aquilo reflete o que você está buscando. E agora, para fechar, em uma frase, como vocês definem o poder da rede social na construção de uma carreira? Uma frase. Como a gente define o poder da rede social na construção de uma carreira? Eu tenho uma, assim, que é básica, assim, que eu uso, inclusive, eu uso ela para minha mentoria, né? Para o serviço que eu ofereço hoje, que é, não dá para separar quem você é do que você faz. Uau! Tá? Perfeito. Para mim é essa. Eu diria que a comunicação com autenticidade abre portas. Muito bom. Quando a gente é autêntico e é responsável pelo aquilo que a gente comunica, a gente abre as portas certas. Estamos Comunicação acho que, na verdade, é a comunicação com autenticidade abre as portas certas. Bom, Concordo. esse papo foi incrível. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse podcast, você está repensando o seu último post. Eu tenho certeza disso. E aí, tomara! Tomara. E o mais importante, acho que de todo esse bate-papo, é destacar como a gente pode usar a rede social a nosso favor dentro da nossa carreira, dentro
para alcançar nosso objetivo, não importa se como menor aprendiz, estagiário, assistente e assim por diante. Você pensar na rede social como a sua aliada para que você alcance, né, o objetivo onde você mirou, onde você quer chegar. E eu quero agradecer a presença de vocês. Vou deixar a palavra final agora para a Taine e para a Débora. Pode começar, Taine. Bom, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, né? Já conheci a Michelle, agora conhecendo a Débora também. Nossa, muito do que você falou também, concordo muito. E é isso, eu acho que é levar a vida com mais leveza, né? Com mais propósito, sem se desconectar de quem você é de verdade para agradar alguém ou agradar, né, alguma instituição. Eu acho que quando você realmente se autoconhece, você consegue estar ao lado e junto com pessoas que vão te ajudar a alcançar o teu objetivo, tanto profissional quanto o objetivo pessoal. Eu acho que as redes sociais, o Instagram, vou falar do Instagram porque eu vou puxar a sardinha para minha rede social preferida. Elas são aliadas na nossa comunicação. Então, se você consegue enxergar a rede social como um canal de comunicação que vai te abrir portas, que vai fazer com que você alcance uma carreira, construa uma carreira que você está objetivando, que faça com que você construa as parcerias, se alie a isso, né? Use as redes sociais a teu favor. É um canal aí que nós não tivemos quando nós éramos jovens, Verdade. mas que vocês têm esse acesso, né? Hoje, de rede social para se comunicar, para levar o teu conhecimento, a tua informação de uma forma mais assertiva, mais organizada, para alcançar objetivos. Então, as redes sociais, se a gente usa com consciência, com coerência, com bastante responsabilidade, eu tenho certeza que vai abrir bastante portas. Perfeito. Bom, e para você que está assistindo, não esqueça, compartilhe, se conecte e aprenda. O mundo profissional ele é feito de conexões reais e é por isso que o Petcast está aqui para auxiliar você. E não esqueça, siga as nossas redes sociais, @uniopet e @opet.lab e eu te espero até a próxima. Tchau, tchau.